responde aí, o que o português fala quando ele vê uma casca de banana? Lá vou eu cair de novo. Tá bom, a piada pode não ser lá muito engraçada, mas ela fala de um assunto que é muito importante para você e para mim, que são esses erros que estão instalados no nosso cérebro, que a gente vai cometendo sempre igualzinho, o mesmo erro, de novo, você já sabe, comete de novo. São os chamados vieses cognitivos. O assunto é tão interessante e tem aplicação tão prática na nossa vida que eu criei até um perfil novo no Instagram chamado Dr. Daniel Barros, que eu tô colocando lá um monte de vieses e como conhecê-los pode ajudar na nossa vida. É mais ou menos como quando chega Black Friday, você fala, lá vou eu gastar o que não preciso de novo. Isso tem um mecanismo no nosso cérebro que nos leva a cometer erros de maneira previsível, sistemática, ou seja, é sempre na mesma direção, naquela situação, erra sempre igual e ainda assim é difícil de controlar. Que nós não conseguimos ver e nós não conseguimos perceber e muitas vezes não conseguimos sequer controlar, que são os vieses cognitivos, os desvios que o nosso cérebro toma para avaliar a realidade, para tomar decisões, para escolher caminhos de forma rápida, de forma automática, que funciona muitas vezes no dia a dia, mas para tomadas de decisões complexas, para tomadas de decisões estratégicas, acabam nos levando para caminhos muitas vezes pouco produtivos e, pior, irracionais. A gente já sabe que aquele caminho não dá certo, a gente já sabe que aquilo não faz bem pra gente, mas nós insistimos e quando a gente vê, estamos fazendo de novo. É o sujeito que sabe que aquela comida faz mal para ele, mas quando ele vê, ele já está comendo. Ou quando a pessoa sabe que precisa guardar dinheiro, ela tem uma sobrinha, só que quando ela vê, ela já gastou e não economizou. Tudo isso é porque nós temos um software embutido no nosso cérebro que tem esses bugs chamados vieses cognitivos. E a gente precisa primeiro conhecê-los para depois aprender a lidar com eles. Essa é a proposta desse livro muito interessante chamado Você está prestes a cometer um erro terrível. Como lutar contra as armadilhas do pensamento e tomar decisões melhores. É isso, né? Esses vieses são armadilhas dos nossos pensamentos e impactam negativamente nas nossas decisões. Foi lançado pela editora Objetiva esse ano e ele tem uma estrutura muito interessante. Porque no começo ele faz aí uma compilação de erros sistemáticos que acontecem nas empresas, nas grandes decisões e nas nossas vidas também, em decisões complexas, e divide ali em algumas categorias. Ele coloca assim a situação do storytelling, quando você cria uma historinha na sua cabeça e essa historinha acaba direcionando a sua visão da realidade e as suas decisões, mas era só uma historinha que estava na sua cabeça. O risco da inércia, de você fazer as coisas sempre do mesmo jeito, tem um viés chamado viés de status quo, um viés de normalidade, que tendem a colocar a gente numa situação de inércia. O risco da autoconfiança, aliás, um dos papas aí dos vieses cognitivos, o Daniel Kahneman, falou que se ele tivesse uma varinha de condão, o que ele acabaria no mundo seria o excesso de autoconfiança, porque isso nos leva a muitos erros, quando a gente se baseia só na nossa experiência, quando a gente se baseia na nossa intuição, por exemplo, você pode ficar um pouco confiante demais naquilo que você imagina que seja a realidade, o que vai acontecer, e acaba que dá com os burros na água. Riscos de percepções inadequadas por vários vieses, viés de atenção, viés de seleção, e um risco também muito interessante que é o pensamento de grupo. Quando nós estamos num grupo, a gente tende a ir se adequando, a gente vai buscando ali uma homogeneidade, muitas vezes o grupo até toma decisões que individualmente cada um daquele grupo não tomaria, mas pelo pensamento de grupo a gente é levado. Então ele vai dando exemplos de vida real e vai mostrando quais são esses vieses, mas o que eu achei mais interessante nesse livro é que ele propõe depois uma metodologia para a tomada de decisão. Ele diz uma coisa que a gente sempre insiste aqui, você não consegue desligar esses vieses, você não consegue desativar, desinstalar esses aplicativos que são um pouco bugados aí no nosso cérebro, mas se você olhar em volta, você repara quando as pessoas estão fazendo isso. Normalmente você vê quando a pessoa está te julgando de forma inadequada, está aplicando algum estereótipo na sua decisão, quando você está olhando o jogo do outro, você percebe.
Isso significa que quando o outro está olhando para você, ele também percebe, né? É que quando ele vem apontar, ou a gente se fecha, ou a gente não gosta, ou a pessoa nem acha que tem essa liberdade de apontar. Então, o Olivier Sibony, que é o autor desse livro, ele propõe fazer o seguinte: vamos aproveitar essa sabedoria da coletividade. Vamos, assim, primeiro ter uma postura de humildade, né? Faz parte já da metodologia de tomada de decisão, criar um processo que nos ajude a contornar esses vieses. Começa por vamos ter uma humildade, saber que a gente não acerta sempre, aliás, saber que a gente erra sempre nas mesmas direções em determinadas situações. Vamos mapear essas situações aqui e vamos criar esse ambiente de tomada de decisão mais segura. Então, primeira coisa, a humildade, para saber que a gente não pode, então, sempre confiar naquela nossa ideia, né, na nossa decisão imediata, não confiar na nossa intuição. Ele tem uma proposta muito interessante de, sempre que possível, usar checklists, usar regras, né? Quanto mais estratégica é a decisão, mais parametrizada e regrada ela tem que ser e menos intuitiva, porque isso pode nos levar a usar essas heurísticas, né? Que são essas decisões rápidas e tomar decisões inadequadas, tomar decisões erradas. Então, usar checklists, ter essa padronização, basear-se também no aprendizado coletivo, né? Por exemplo, o que acontece com pilotos, né? Pilotos de avião, eles têm uma coisa que cada evento que acontece em cada aeronave é compartilhado pelo mundo todo e todo mundo fica sabendo daquele erro, daquela situação e etc. Então tem uma coisa realmente coletiva. Mas mais do que isso, na própria empresa, e a gente pode aplicar na nossa vida, na nossa casa, ou no nosso time de trabalho, etc., você ter momentos em que as decisões importantes vão ser debatidas, naqueles momentos precisa ser estimulado o dissenso, não o consenso. Precisa ter um grupo que vai pensar se der errado, por que vai dar errado, o que aconteceu que deu errado, né? Não quando a coisa já deu errado. Às vezes você está pensando num projeto lá para frente, e você está pensando, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. Tem um grupo que vai pensar que aquilo deu errado. A gente implantou e depois de 5 anos, 1 ano, 5 anos, aquilo lá foi um fracasso. Pensa retroativamente, por que deu errado? Né? Com tudo isso a gente vai diminuindo a autoconfiança, a gente vai se blindando de vieses, ou como ele coloca, usando um viés contra outro para você chegar a melhores decisões. Esse debate, né, essa busca de outros pontos de vista consegue mudar a forma como nós vemos o problema e consegue então desviar de alguns vieses. Tem um viés por aqui, outro viés por aqui e um vai anulando o outro, né? Ele fala muito da descentralização. Quando você tem só uma pessoa, só um grupo que toma todas as decisões, ele vai sendo levado aí para um pensamento de grupo. Quando você descentraliza e promove essa pluralidade, você consegue contornar boa parte desses vieses. É um assunto bem importante, é um assunto que eu acho super interessante. Eu tenho até um novo perfil no Instagram chamado Dr. Daniel Barros, que eu estou colocando como esses vieses interferem na nossa vida prática, na nossa vida real, como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida estratégica, na sua vida profissional, na sua vida de líder, de gerente ou de liderado, enfim, como você pode usar isso no seu dia a dia, como você pode aplicar esse conhecimento para fazer a sua vida profissional ficar melhor. Então, dá uma conferida lá no Dr. Daniel Barros no Instagram e fica aqui a dica desse livro bem interessante, que é um complemento muito legal para esse assunto que a gente está falando. Você está prestes a cometer um erro terrível lançado pela editora Objetiva. Cometeu já esses erros, né? Escreve aqui nos comentários, diz aí, confessa o que você já fez e o que você está fazendo para evitar esses erros. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e de dar uma olhada lá no perfil do Instagram, Dr. Daniel Barros, para a gente aprofundar essas conversas sobre os vieses cognitivos.